zero, gente, e no zero, no zero não, desculpe, e no 2 e no 3, e no 2 e no 3, não vai ter derivada, você pode ver, e não é por aqui não, mas cuidado, você não pode concluir nada sobre a composição olhando até agora você não tem ferramentas para concluir informação sobre a composição olhando para a lei de formação da composição. Vou lembrar para vocês novamente. Você tem f de x igual a raiz de x. E você tem g de x igual a x2. Quem é o domínio da composta? Não é interseção. Você tem que saber quem é a composta. Vocês ficam esquecendo quem é a composta. Um elemento está na composta, um elemento está no domínio da composta, o número real x está no domínio da composta, se o x está no domínio da f e o f de x está no domínio da g. Então, o x tem que estar no domínio da f, o x tem que ser maior que ou igual a zero. E o f de x. Então, o domínio é o zero mais infinito. E quem é g composta com f em x? É x, mas é x, qualquer que seja o x maior que ou igual a zero. O domínio da composta é esse conjunto. Você não pode olhar para a lei de formação e concluir informação como o domínio. Você não pode olhar para cá e dizer que o domínio é os reais, porque você está olhando a composta. Você não pode concluir coisas, a não ser que você tenha ferramentas mais sofisticadas que aparecerão mais na frente, aí você vai poder. Mas você não pode, até agora, você não tem elementos para concluir informações sobre a composta, olhando para a lei de formação da composta, ou olhando para a derivada da composta, onde tem derivada. Se você não pode, olhando para a lei de formação, quanto mais olhando para a expressão da derivada. Porque a derivada, essa expressão aqui, ela é válida para todo x, aonde isso aqui é diferente de zero. Mais do que isso, aonde isso é positivo. Então, se eu quero avaliar a diferenciabilidade no zero, só tem uma coisa até o momento. Qual é? A definição. A definição. É a definição que vai dizer que não tem derivada no zero. No zero não. No 2 e no 3. Olha aqui, ó. O 2 está no domínio da G. Mas se você olha para esse limite com x tendendo a 2, mais para frente, você vai ter condição de decidir isso olhando só para a expressão que dá a derivada, tá? Nos pontos que são diferentes de 2 e de 3, onde é menor do que... Mas agora você não tem elementos para isso. Então, quem é o limite com x tendendo a 2, de g de x menos g de 2, dividido por x menos 2. Isso aqui é o limite com x tendendo a 2 de quê? Quem é g de 2? Quem é g de 2? É zero. Por isso que eu estou tendo esse trabalho aqui. Então fica raiz oitava de quê? De x2 menos 5x mais 6. Sobre quanto? Sobre x menos 2. E eu vou aplicar isso só pela direita, porque pela direita já resolve o meu problema. Porque pela direita isso aqui vai ficar o limite com x tendendo a 2 pela direita de raiz oitava de quem? Isso é uma indeterminação, certo? x2 menos 5x mais 6, isso dá uma indeterminação, fica 0 sobre 0. Então eu concluí. Mas o x menos 2 é raiz oitava de x menos 2 à oitava. Porque o x menos 2 é positivo. O x está tendendo a 2 pela direita. Então isso aqui fica o limite
com o x tendendo a 2 pela direita. Aí vai ficar raiz oitava disso dividido por isso. Só que eu vou cancelar isso aqui, quem é? Eu vou logo escrever aqui, só para você ver, porque o x2 menos 5x mais 6 é x menos 2 vezes x menos 3. Então isso aqui vai ser o limite de quem? De x menos 3 sobre 4. Sobre x menos 2 a 4. A sétima. E esse limite dá mais infinito. Dá mais infinito porque quando x tende a 2 pela direita, x menos 3 tende a menos 1. Tem limite menos 1, mas tende a menos 1 de fato. E o x menos 2 a sétima tende a 0 por valores negativos. Desculpe. Oh, desculpa, é pela esquerda, porque é x tendendo a 2, tem que ser dentro do domínio, é x tendendo a 2 pela esquerda. Olha a grossura que eu fiz, o erro horrível. O x só pode tender a 2 pela esquerda, porque senão não fazia sentido. Como é que o x tende a 2 pela esquerda? Então, quando o x tende a 2 pela esquerda, aí sim, corrigida a brutalidade que eu fiz. Então, isso aqui tende a menos 1, e o x menos 2 a sétima tende a 0 por valores negativos. Então, isso aqui tudo tende a mais infinito. Aí a raiz oitava tende a mais infinito. Ora, se tende a mais infinito, a função não tem derivada no 2. Precisa escrever mais alguma coisa? Entendido? Mas isso não é a regra da cadeia que está dizendo, gente. É a definição. Porque até agora você não tem como, só olhando a expressão da derivada que é aqui, concluir coisas sobre o 2. Você terá, mais na frente você terá. A gente tem. Depois que a gente tiver o teorema do valor médio, aí vai possibilitar você, olhando para cá, concluir que isso aqui vai acontecer. Tá? Tá bom? Mas por enquanto você não tem. Então pronto. Entenderam? X tender a 2, a x tender a 2 pela esquerda, não é pela direita, é pela 2 pela esquerda. Tá? Valeu aí, cara. No 3 a mesma coisa. Aí o 3 é x tender a 3 pela direita. Tá? Beleza. Então não tem derivada no 2. A derivada é isso aqui mesmo. Quer dizer, a regra da cadeia, para você ter a derivada de G composta com F em P, a regra da cadeia se responsabiliza para dar a derivada quando a F tem derivada em P e a G tem derivada em F de P. Entendido? Entendido? Só um exemplo bem simples, ó. Considere aqui. Olha aqui, pegue esse exemplo, ó. Vou fazer de azul. F de quanto tempo aí, querido? Pegue, aí você tem aqui, ó, raiz cúbica de x2. Quem é o domínio dessa função? Os reais. O domínio dessa função é os reais. Agora, essa função tem derivada no... A regra da cadeia diz o quê? Isso aqui é qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real. Agora, isso aqui garante o seguinte. A regra da cadeia dá a derivada disso como sendo quem? Olha, aí você vai aplicar a regra da cadeia, duas vezes. Porque você tem a composição de 3 funções. Você tem a raiz cúbica composta com quadrado, composta com x. Antes de trabalhar esse exemplo, vamos ver isso. Vê isso aqui. Tá? É um exemplo importante de dar. Pegue aqui, ó,
f de x igual a raiz cúbica de x2 mais 1 à oitava. Aqui você tem a composição de 3 funções. Depois eu vejo aquele caso. Você tem a raiz cúbica composta com a oitava potência, composta com a função polinomial x2 mais 1. É a composição de 3 funções. Qual é a função mais externa? Então, começa a derivada pela raiz cúbica. Então, porque você tem a derivada da raiz cúbica aplicada nessa função aqui, que é outra composição, tá? Então, quem é a derivada da f em x? Vamos ver. É a derivada da raiz cúbica aplicada na função de dentro, que é a oitava potência da função polinomial. Então, isso dá o quê? Dá 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de quem? Da oitava potência de x2 mais 1 ao quadrado. Que dá quanto? x2 mais 1 a 4? A 16. Está logo a resposta simples. Agora, fica vezes o quê? A derivada do que está dentro da raiz cúbica, que é a oitava potência da função polinomial. É outra composição. Por isso que se chama regra da cadeia, porque o processo é em cadeia. É daí que vem o termo, regra da cadeia. É um processo em cadeia. Então, agora vai, a derivada da oitava potência da função polinomial, quem é? 8 vezes o quê? 7. Tá certo? Porque, ó, isso é a derivada da oitava potência da função polinomial. Então, é a derivada da oitava potência aplicada na função polinomial, vezes o quê? A derivada da função polinomial. 2x. E um detalhe, nesse caso aqui, é fácil observar isso. Eu estou observando para você ver quem é o domínio dessa função, quem é? Reais. E se você pegar um x real, x2 mais 1 é diferente de zero. A oitava potência é diferente de zero. Então a raiz cúbica vai ter derivada nessa expressão aqui. Porque a raiz cúbica tem derivada em todo número que é diferente de zero. Então, ou seja, quando você calculou essa derivada, você calculou para todo x real. A regra da cadeia garante isso. Entendido? Por isso se chama regra da cadeia, porque é um processo em cadeia. Se fosse a composição de 4 funções, você ia aplicar a regra da cadeia 3 vezes. Composição de 2 funções, você aplica a regra da cadeia 1 vez, composição de 3, 2 vezes, composição de 4, 3 vezes e assim por diante. Entendido? Tá? Ou seja, admita que você tem aqui, ó, o seguinte, a função r de x igual a h de f de g de q de x. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E suponha que todas são diferenciáveis. Então a composição é diferenciável, tá certo? Olha, o problema com a regra da cadeia é quando você tem uma delas que não é diferenciável. Aí você tem que separar os pontos. Aí vai mais para aquela proposição que diz, se f é diferenciável, aí o que é que te salva? Te salva o corolário anterior. Quando as duas funções são diferenciáveis, a composição é diferenciável, não tem restrição nenhuma. Mas se uma delas não é diferenciável, você vai olhar o conjunto onde ela é diferenciável para poder aplicar a regra da cadeia. E aí tem um corolário anterior que diz, se a f é diferenciável no conjunto x
E a G é diferenciável na imagem do conjunto X por F, que é o F de X. Então a G composta com F é diferenciável em X. Então suponha aqui que é tudo diferenciável, tá? Que é tudo, todas as quatro são diferenciáveis. Então a composição é diferenciável. E como é que fica a fórmula da regra da cadeia? Quem é a linha de X? Quem é? Me diga aí. É a derivada da H aplicada em quem? Em tudo isso que está dentro, em F, de G, de Q, de X. 1, 2, 3, 4. Vezes o quê? A derivada da função de dentro. Quem é a derivada dessa função que está dentro? É a derivada da F aplicada aonde? Em G de Q de X. Vezes o quê? A derivada daqui está dentro. Que é quem? G' de quem? Q de X. Vezes o quê? Q' de X. Por isso é que se chama regra da cadeia, porque o processo é em cadeia, até parar. Certo? Até você parar. Agora, observem aqui, vou terminar essa aula com dois exemplos. E se você, tem uma proposição interessante, que é a raiz enésima de xn. Nas notas de aula, tem uma proposição interessante, que é a raiz enésima de x elevado a m. Primeira vez que eu fiz as notas, tem um erro lá na derivada no zero, na tentativa de derivada no zero, que eu sempre é para corrigir, eu não corrijo. Veja se vocês identificam, tá? Mas eu sei que tem um erro, eu que não corrigi. Mas eu vou corrigir hoje, prometo. Ou não, né? Tá? Raiz cúbica de x2, ó. Raiz cúbica de x2, ó. Olha aqui, raiz cúbica de x2. Quem é o domínio da F? Quem é? R. Aí, a regra da cadeia garante o seguinte: eu tenho a derivada para todo x diferente de zero. A regra da cadeia diz. Porque se o x é diferente de zero, x2 é diferente de zero, x2 é diferenciável em x, e aí a raiz cúbica vai ser diferenciável em x2. Tá bom? E aí a regra da cadeia diz isso aqui é o quê? É 1 sobre 3, raiz cúbica de quem? x2 ao quadrado, que dá quanto? X à quarta, vezes a derivada de quem? Que dá quanto? 2x. Ou seja, isso é 2x sobre 3 raiz cúbica de x à quarta, qualquer que seja o x diferente de zero. Aquela cadeia diz. E no zero, será que tem derivada? Você olhando para a expressão, você suspeita, mas você não pode concluir nada, porque aqui é a regra da cadeia. A regra da cadeia só se responsabiliza onde tem diferenciabilidade. Aonde não tem, por enquanto, só resta uma coisa, o que é? A definição. Tá certo? Tá correto isso aí? Então a definição diz o seguinte, a definição diz que, tá certo? 1 sobre 3, raiz cúbica de x à quarta, vezes 2x. A definição, quem é o limite com x tendendo a zero, de quê? De f de x menos f de zero, sobre x menos zero. Isso é o quê? É o limite com x tendendo a zero de quê? Da raiz cúbica de x2 sobre x. Só que x é a raiz cúbica de x3. Estou fazendo direto. Então isso aqui é o limite com x tendendo a zero de quê? De 1 sobre raiz cúbica de x. Tá? E se eu fizer o limite com x tendendo a zero pela direita, isso aqui dá mais infinito. Correto? Se eu faço um x tendendo a zero pela esquerda, dá quanto? Hã?
Se o x está tendendo a zero pela esquerda. Porque a raiz cúbica de x é negativa. Mas isso já basta. Já basta porque daí a f não é diferenciável em zero. Ou seja, não existe a derivada da f em zero. Tá? Para e começa.